Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Se você não conhece o Clube Empreendedor Brasil, conheça, vai em clubeempreendedor.org, clica lá que você vai ver uma comunidade espetacular de empreendedores do mais alto nível. E esse aqui é o programa do Clube Empreendedor Brasil, é o Clubecast, onde a gente traz os melhores empreendedores de todos os segmentos para falar com vocês, tirar dúvidas e contar as coisas que acontecem no segmento dessa pessoa que empreende. Meu nome é Rafael Ponce, eu sou presidente do Clube Empreendedor Brasil e é um prazer te receber aqui novamente. Você já deve ter visto os outros programas, só programaço muito bacana. Hoje estamos aqui com um convidado especial, esse cara que a gente não chama mais de Kleber Gouveia, a gente só chama de Rogofire, o Kleber Gouveia. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Rafael? Maravilha, um prazer enorme te receber aqui, hein? Igualmente. De verdade, cara, você desperta na gente curiosidades importantes e para nossa segurança, né? É muito importante falar sobre isso, né? Sim, exatamente. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar, senão não adianta nada. A Rogofire faz o quê? A Rogofire, pelo que eu vi aqui, conversei com você, é uma engenharia de prevenção de incêndio, né? Engenharia de prevenção de incêndio. Rogofire. Rogofire, exatamente. Prevenção de incêndio, para isso. Isso aí. A gente atua hoje como uma empresa de engenharia de prevenção contra incêndio. Tá, beleza. O nosso foco é a segurança em primeiro lugar, como você falou. E o nosso core business hoje é trabalhar certificando as edificações. De que forma? A gente trabalha abrindo processo administrativo no Corpo de Bombeiros para garantir o certificado de aprovação, que é o documento que o Corpo de Bombeiros entende que certifica que a edificação está prevenida contra incêndio. Tá, bacana, show de bola. E você é engenheiro, né? Exatamente, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Empreendedor. Então, empreendedor. Então, pois é um trio aí, parada dura. Engenheiro civil, engenheiro de prevenção contra incêndio. Contra incêndio. Você também fez a engenharia de segurança, especialista em segurança de trabalho, você também é especialista nisso. Exatamente, sou especialista. É uma área um pouco mais abrangente e aí dentro dessa área eu especializei na área de prevenção contra incêndio. Bacana, show de bola. E então, segurança de trabalho voltado para segurança de incêndio, né? Isso, segurança contra incêndio. Segurança contra incêndio. Beleza, então, cara, vamos falar um pouquinho de números. Eu acho importante a galera entender essa realidade que ninguém está entendendo, eu acho muito, né? Gente, olha só. 262 mil incêndios por ano, segundo a Senasp, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em 2020, esse foi o número. 262 mil incêndios por ano, isso dá 718 incêndios por dia, 9,4 incêndios por hora. Cara, é um número inacreditável, é muito incêndio. Agora, minha pergunta é a seguinte, quais são os maiores causadores de incêndios, desses 262 mil por ano no Brasil? Quais são os que você entende que são as maiores causas? A gente tem acho que a causa mais comum é a parte de elétrica. Tá? Boa. A parte de instalação elétrica é uma parte muito delicada e agora a gente teve um número crescente porque na pandemia todo mundo ficou em casa e começou a utilizar muito equipamento eletrônico. Boa. O segundo ponto também que a gente tem hoje tudo é eletrônico, tudo é recarregável, tudo é bateria, tudo é carregador. E a gente tem muitas edificações antigas que elas não foram preparadas para essa quantidade. Então a gente tem uma carga elétrica muito grande e isso é uma das causas de incêndio também. Uma segunda causa de incêndio é realmente assim, a questão de negligência ali com material, com óleo, com, enfim, vela ou alguma coisa que possa ser de alta combustibilidade e você deixa um foco de incêndio ali do lado. Você também tem muitos incêndios causados por isso. E o terceiro, que eu acho que acredito que seja onde a gente entra muito forte, é a questão de manutenção. Boa. Manutenção de quê? Manutenção dos equipamentos de prevenção contra incêndio. Tá. O sistema de combate a incêndio ele tem que estar sempre sendo manutenido. E não é muito da nossa cultura essa questão de olhar para a prevenção, de olhar para a manutenção. Deixa que depois eu vejo isso aí, né? Depois eu vejo, tem sempre outra prioridade. A gente sabe que hoje tem muita informação, muita coisa para fazer, todo mundo está sobrecarregado. Mas não olhar para isso, um dos reflexos é a gente ter esse número enorme. Gigantesco, assim, colossal de incêndios e por aí, hora. Por hora, pois é, 9,4 por hora, imagina. E as prevenções, vocês vão até do extintor, até a mangueira do prédio, até o sprinkler, tudo? Tudo. Hoje a prevenção contra incêndio, ela está cada vez mais especializada e ela está cada vez mais abrangente, né? Tá. Estão vindo os estudos, legislações estão ficando mais rígidas. Até um marco muito grande, muito forte, foi a Boate Kiss, onde a gente aumentou a parte de proteção passiva, que a gente chama,
que não é a proteção onde você tem o extintor que precisa ser ativado, a gente tem o hidrante que precisa ser ativado, mas a proteção, por exemplo, algum tipo de material que pode pegar fogo, e hoje a gente olha muito para isso. Muito material, se o teto é inflamável, se a coisa é inflamável. Exatamente, a gente consegue inifugar esse material, a gente consegue aumentar o tempo dele de resistência ao fogo. Então hoje ela vem crescendo muito para combater isso, para a gente tentar olhar por todos os lados. Porque o fogo, ele é muito complicado porque ele é algo devastador, né? E ele pega em tudo, cara. Deus me livre. E quando pega, ele vai com rapidez e força, né? Ele vai com rapidez e força. Ele tem um momento onde você não controla mais. Recentemente, a gente até teve um caso de incêndio, foi no Paraguai, onde os bombeiros não combateram mais o incêndio, isso é um procedimento normal. Eles vão nas edificações no entorno e só fazem resfriamento. Por quê? Ele entende que não é mais capaz de controlar aquele incêndio. Caraca, é mesmo, hein? Sim. Mesmo aquelas mangueiras gigantescas, aquele negócio todo, não caminhão, tem como. Mangueira, todo equipamento. E isso eu tô falando de dias, né? Tô falando de 4 dias ali fazendo combate só nas edificações, que é outra preocupação nossa. A gente garantir que uma edificação não vai passar, digamos assim, passar um incêndio para uma edificação que está do lado. Hoje a gente tem aí prédio cada vez mais colado um no outro, né? A gente não tem mais espaço. Isso é uma questão urbanística. Que loucura, cara. Não, é uma loucura mesmo. E assim, a Boate Kiss foi um marco, então, para essa engenharia de prevenção de incêndio, né? E surgiram várias legislações em relação a isso. Aquele caso eu lembro bem, todo mundo lembra, foi bem noticiado, foi uma tragédia, realmente. O teto era inflamável, não tinha uma saída de emergência própria, tinham vários problemas. É isso tudo que a RogoFire vê, é isso tudo que você vê. Exatamente, isso tudo a gente vê hoje, Saída de emergência também. Cálculo de saída de emergência. É 1 centímetro por pessoa, não é isso? Mais ou menos, por aí? Tem um cálculo. Tem um cálculo que se faz ali. A gente pode fazer o cálculo inverso. Tem uma engenharia muito forte por trás disso. Para não dar ruim, né? Muito cálculo, muito projeto. E exatamente um dos desafios é mostrar isso. Por trás tem um trabalho muito grande que a gente faz. Tá. Um estudo. Às vezes, assim, existe uma confusão. Por ter uma legislação, pode parecer que a gente só olha para a legislação de alguma forma e reproduz aquilo. Não, a gente faz um estudo. Posso até falar que todo projeto ele é um projeto único, porque eu dependo das características da tua edificação, do uso da tua edificação, para em cima disso eu fazer um estudo e começar a fazer os cálculos, as proteções. Boa. De forma devida. Tá, bacana. Não, e a legislação, bem ou mal, ela ajuda a realmente... Ela não é feita à toa, né? Ela é feita por especialistas, né? E vem para realmente resguardar todo mundo. Hoje você fala muito, assim, você entrega o certificado de aprovação. Hoje aqui no Rio de Janeiro, ou é Brasil? Ele é ligado ao Alvará. É Rio de Janeiro, né? Ou é Brasil? Isso aí. O certificado de aprovação, o nome certificado de aprovação, a legislação colocou no Rio. É muito conhecido nacionalmente como AVCB. Mas essa questão de precisar ter um documento para regularizar a edificação em relação ao Corpo de Bombeiros e ele está atrelado ao AVCB, eu não posso afirmar que é nível Brasil, mas eu garanto que 90% dos estados seguem essa mesma legislação. E assim, para você ter um alvará, então, você tem que ter o certificado de aprovação. Exatamente. Faz todo sentido, né? Sim, claro. O alvará, ele mostra que você pode utilizar aquele espaço, não é isso? De forma segura. De forma segura. O alvará, ele te dá a liberdade de usar aquela edificação daquela forma. E o certificado de aprovação, ele garante que aquela edificação está segura em relação à prevenção contra incêndio. Boa, perfeito. Então, e aí você faz isso. Exatamente. Você entrega isso para as empresas, e não só empresas, mas também residências. Sim, edifícios. Edifício, não é um apartamento, condomínio. né? Condomínio também. Mas não um apartamento. Se eu tiver no meu apartamento e quiser chamar a RogoFire para ver meu apartamento, tem que ver o prédio, né? Isso, não. A gente vê o prédio. A gente vê como um todo. Então o seu cliente é o condomínio. Isso aí, é o síndico que te chama. O síndico, sim, exatamente. Ah, bacana. Aí você vai ver como é que tá no corredor, se tem lá o extintor, como é que estão os sprinklers, aquela coisa toda, não é isso? Isso. A gente vai fazer toda a análise, né? Se ainda não tiver o certificado de aprovação, que é o primeiro passo, também é uma questão legal, né? Envolve responsabilidade civil, criminal. A gente vai olhar para essa área também de documentação, mas a gente também faz toda a análise da parte de instalação, onde eu estou falando do extintor, estar recarregado, estou falando das mangueiras, fazer o reteste da mangueira, se não passar no reteste, aquisição de mangueiras novas, toda a instalação é uma instalação hidráulica. Então mesmo. A gente precisa ver a pressão, a gente precisa ver vazão, tem toda uma parte técnica envolvida. E vocês veem também a questão, como você falou, que o principal é elétrica, você dá uma olhada e fala, cara, essa tua elétrica aí não vai segurar nunca, você vai estourar esse troço. Esse relógio, né? Não aguenta. Relógio não, né? O relógio, a carga. Assim, a gente por estar sempre vivendo, a gente tem uma dimensão, mas nós não somos especialistas na parte elétrica. Tá. Eu sempre recomendo, porque a parte elétrica é muito delicada. Muito, imagino, sim. Entendeu? E não adianta chamar um cara para dar um jeitinho, que é o que todo mundo faz, né? Exatamente, não adianta. O risco é muito grande. Um choque elétrico, ele praticamente é fatal.
Dentro da engenharia de segurança do trabalho eu já vi óbitos relacionados a isso. Deus me livre. Então eu recomendo muito um especialista na área de elétrica para dimensionar, ver se a carga está adequada, parar de usar aquele monte de Benjamin. Caraca, isso é uma loucura, né? Ouviu, né, Ítalo? Pelo amor de Deus, hein? Sem Benjamin. Mas você viu que eu tenho ali uma fonte bacana ali, aquilo é importante, né? Tá protegido. Segurar, tá protegido, exatamente. Pico de energia, essa coisa é bom também. Tem muito pico no Rio, né? Sim, muito. E aí é bom principalmente no verão. Porque todo mundo tá ligando no ar-condicionado, né? Exatamente. E o ar-condicionado é uma coisa louca também, né? A gente vai falar de incêndio agora, né? Teve aquela tragédia no Flamengo, né? Sim. Porque um amigo meu falou comigo, cara, tem um pavor de ar-condicionado. Eu nunca tinha pensado nisso. Falei, pô, pavor de ar-condicionado? Por quê? Ele, cara, que é um equipamento potente que você liga pra dormir. Ou seja, você não tá de olho naquele troço, né? Ele vai pegar fogo, você vai estar dormindo. Então, realmente, é um negócio muito louco. Então, vocês veem isso tudo também de alguma forma, né? Sim. A elétrica, o ar-condicionado, como é que tá o ar-condicionado na elétrica, se tá 220 certo, se aguenta a potência. E aí vocês indicam, olha, você precisa fazer também uma reforma aí da elétrica, muitas vezes, assim, é muito comum a gente ver quadro de madeira. A gente precisa fazer atualização. Quadro de madeira hoje, ele não é mais permitido. A quantidade de tomadas é muito importante, principalmente as tomadas de uso específico. Você falou do ar-condicionado. Tem uma tomada só para ar-condicionado, O ar-condicionado tem que ter uma tomada só para ele, com dimensionamento de bitola de cabo para o ar-condicionado, um disjuntor só para o ar-condicionado. Então, assim, aqui a gente tem uma temperatura alta. Sim. O cara quer ter um ar-condicionado. Claro. Não tem uma tomada específica, ele deriva de outra tomada. Ele sobrecarrega. E aí pode dar curto e pegar fogo. Exatamente. Atenção, atenção. Então, você fala com todo mundo que tem empresa, escritório, condomínio, galpão. Galpão, então, é perigosíssimo, né? Depósito e galpões são super, assim, tem muita carga normalmente, né? Se você tem um depósito, você tem ali uma carga de incêndio, você tem uma quantidade, um volume grande de material. É muito arriscado dependendo do tipo de material que você tem armazenado ali. E vai perder uma grana pesada, né? Muito grande, né? Porque é muito material seu ali, você acaba perdendo muito dinheiro. Hoje a gente fala de três pontos, assim, importantes. O primeiro, sempre, o risco de morte, que é o principal, onde a gente protege a vida. Tá certíssimo. É o nosso maior propósito. O segundo, o risco material. A gente não pode ignorar isso, até falando em relação à empresa. Você corre o risco de tomar uma multa. Ali dentro do teu planejamento financeiro, tem uma multa do bombeiro. Pesado. Ou você tem interdição. A legislação permite a interdição. Então, assim... Antes mesmo de pegar fogo, se tiver um negócio ruim, já interdita. Se você não tiver certificado de aprovação, o bombeiro pode interditar a tua edificação. Sim. E aí, imagina, por exemplo, para um ponto de venda... É um problema. É um problemão. Um dia parado é um problemão. E eles têm o bombeiro, o governo do estado, né? Exatamente. Eles têm essa regularidade de ficar olhando, eles vão nos locais, é só por demanda, é por denúncia, ou eles costumam fazer, você sabe mais ou menos? Não? Eu sei que você não é do estado, mas entende mais ou menos? Eles entendem, aquilo ali deve estar ruim, caindo aos pedaços, vamos dar uma olhada, é por aí? A gente acaba conversando muito, infelizmente, acho que como vários órgãos da administração pública, o bombeiro ele não tem braço suficiente para fiscalizar. Claro, imagino. Então ele funciona muito por denúncia. Tá. O vizinho tá preocupado, pô, esse cara vai botar fogo aqui em tudo, no prédio todo. Aí fala, pô, bombeiro. Aí ele vai lá e vão lá, mal manutenido, eu tô vendo, ou então, sabe, eu vi ali um risco de incêndio, faz a denúncia. E o objetivo do bombeiro é esse, o objetivo do bombeiro é proteger a edificação. Claro. Existe um gasto também público muito alto quando eu tenho que deslocar o meu caminhão para ir lá combater um incêndio que poderia ter sido prevenido antes. É mais barato para a administração pública e é mais barato para o empresário, para o empreendedor, para o síndico. Sim, claro. Aliás, um abraço aí a todos os bombeiros do nosso Brasil. São heróis aí do sistema e ajudam muito a gente e salvam muitas vidas. Eles fazem um trabalho sensacional. Espetacular. Dentro da DGST, estão de parabéns. É isso aí. E tomara que as pessoas contratem mais a Rogofire para dar menos trabalho para vocês. Só se fosse uma coisa realmente extraordinária que vocês têm aqui, né? Porque 262 mil incêndios por ano, cara... 9,4 por hora, eu tô impressionado com esse número. Mas aí, continuando aqui um pouquinho, eu queria falar um pouquinho de história. Posso falar que você vai falar de história também? Eu acho que você vai falar de história. E eu tenho uma história aqui que me marcou. Eu fiz uma viagem e entendi que teve um grande incêndio em Londres, que é o marco mundial do incêndio, que foi em 1666, começou em uma padaria na Pudding Lane e se espalhou rapidamente devido às condições secas e ao vento forte. Ou seja, Londres estava seco na época, vento forte pra caramba, o fogo consumiu grande parte da cidade. Pegou fogo em Londres quase inteira, destruindo aproximadamente 13.200 casas, 87 igrejas e várias estruturas importantes. Eles têm até
tem lá um passeio que você faz que eles mostram como é que foi isso, como é que foi a mudança, né? O incêndio só foi controlado depois de 3 dias e apesar da destruição, o incêndio também levou à reconstrução da cidade. Ou seja, reconstruíram Londres por causa desse incêndio, que era tudo de madeira, compensado, não sei o quê. Casas antigas. Exato, agora é tudo de pedra, foi tudo de pedra, quer dizer, não tudo, né? A maioria, né? A maior parte. E ficaram com um plano ali de prevenção absurdo contra o incêndio. Imagina, 3 dias lamber a cidade inteira de fogo. Então isso foi o que marcou aí o mundo. Essa é uma história interessante para as pessoas saberem que fogo não é brincadeira, né? As cidades hoje estão mais preparadas, mas tem que ficar mais preparada ainda para não ter 262 mil incêndios por ano. Exato. E tem um marco do Brasil, não teve? Um marco do Brasil? Tem um marco muito forte, Rafa. A gente vem aprendendo, infelizmente, a duras penas. O marco da prevenção contra incêndio foi o edifício Joelma. Tá, em São Paulo, né? Em São Paulo, exatamente, é muito conhecido. Tem ali várias histórias que envolvem. E esse incêndio aconteceu em 1974. E em 1976 surge a primeira legislação, um decreto aqui no Rio, onde a gente começa a falar de prevenção contra incêndio pela primeira vez de forma legal, onde a legislação começa a falar sobre, você tem que ter a prevenção contra incêndio. E surge o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que é a minha Bíblia. Boa. É o meu livro de cabeceira. Boa. O Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ele regula essa questão da segurança de prevenção contra incêndio. Show. Mas, atualmente, hoje, a gente tem também as notas técnicas. O bombeiro, ele foi aprendendo com tudo isso, ele foi criando notas técnicas para regular cada tipo de medida de prevenção contra incêndio, como que eu faço o processo, como que eu tenho que definir o meu projeto, casos específicos, se eu tenho um evento, eu tenho uma legislação específica, se eu tenho edificação de determinada altura, eu tenho outra para cada risco. Então, essa legislação ela foi evoluindo e a gente faz esse estudo hoje em cima de toda essa legislação do Corpo de Bombeiros. Excelente. E em 2018 a gente teve o COCIP mais atual, é o último COCIP, é o de 2018, que entrou em vigência em 2019, onde ele, inclusive, isso é um grande desafio, algumas pessoas entenderem, porque ele ficou mais rígido. E isso é excelente. O problema é entender, o problema é explicar isso. As pessoas ficam chateadas, né? Pô, tá vindo aqui tirar meu dinheiro, já vai vir uma legislação nova, não sei o quê. Mas é pra segurança mesmo. É pra segurança. Ela ficou muito mais forte em relação à parte da proteção passiva. Experiência da Botkiss de 2013, onde a proteção passiva causou lá não ter um material combustível, a saída de emergência. Então, de extintor e hidrante, a gente já via muito forte. Mas a gente começou a olhar para essa parte da proteção passiva que vem evoluindo muito, inclusive. Tá, então, por exemplo, se lançarem uma boate nova, uma casa de show nova, com certeza ela já está alinhada, porque ela não consegue no Rio de Janeiro ter o certificado de aprovação e não tem o alvará. Exatamente. Então a gente pode ficar tranquilo. Ela não vai funcionar, pode ficar tranquilo. Pô, isso é ótimo. Agora, tem muita gente que está que está em ambientes, né, em edifícios e edificações antigas que não tem ainda esse novo formato. Exato. E aí que você entra. Também. Exatamente. Cara, então assim, a gente está falando aí que você falou comigo antes do programa, dessa questão de consciência, né, de prevenção, de conscientizar as pessoas. Como é que é esse trabalho? Exatamente. O que aconteceu, Rafael? Quando eu comecei a atuar na área de prevenção contra incêndio na Rugofire, eu comecei a ter aquela demanda de, quero tirar o certificado de aprovação, resolve esse negócio aí do bombeiro. E aí eu falei, cara, tudo bem, faz parte ali do nosso projeto, a gente quer resolver isso, faz parte do nosso produto, mas olha só, eu não posso resolver a tua legislação e não fazer manutenção. Eu não posso resolver tirar o certificado de aprovação e você não saber como funciona o teu sistema de incêndio e a importância disso. Boa. Então, de alguns meses para cá, a gente vem com um trabalho de conscientização onde o que a gente busca? Quem procura, e não só cliente, mas qualquer pessoa queira procurar, queira entender um pouquinho mais, queira garantir a sua segurança, a gente faz um trabalho de conscientização nos 3 tópicos, que eu citei anteriormente, ficou faltando um. É o risco de morte, o risco de material, de dano de material e o risco psicológico de um incêndio. A gente visitou o Hospital de Queimados no Andaraí. Meu Deus. E a gente viu o que é, assim, o tamanho dos danos que são causados por um incêndio. E nem sempre quando fala incêndio a gente pensa em algo muito grande. Sim. Mas assim, pequenos incêndios. Isso tem um risco muito grande, um gasto para a administração pública, um risco psicológico, danos materiais. Para a vida toda, né? Para a vida toda. O tratamento de um queimado é algo surreal. Eu pude palestrar na Associação Brasileira de Queimados e assim, eu fico arrepiado de falar. Nossa, imagino. E a maior parte são crianças. A maior quantidade são de crianças. Então a gente vem com esse trabalho de conscientização, a gente quer conscientizar toda a população, não só nossos clientes, quem quiser procurar a gente, da importância da prevenção contra incêndio. A gente quer diminuir esses números.
A gente vai batalhar e tentar diminuir esses números. Tentar não, vai conseguir. Amém. Vai conseguir, cara, e você vê a importância do seu trabalho, né? Todo trabalho tem uma importância, óbvia. Mas, assim, a importância do trabalho, desse engenharia de prevenção de incêndio, né? Você, especialista em segurança do trabalho, que tem essa objetivo de conscientizar as pessoas, cara, você está salvando vidas, não só vidas que serão perdidas, mas também vidas que vão terminar em vida ainda. Uma pessoa totalmente queimada, criança totalmente queimada. Então a gente está falando aqui de prevenção e conscientização mesmo das pessoas, né? Exatamente. Porque elas veem muito, cara. Eu sei disso porque a gente está aqui, a gente está há 5 anos no clube, ouve empreendedor o tempo inteiro. Quando a gente fala alguma coisa de prevenção, de qualquer tipo de prevenção, não, isso é muita burocracia, eu vou tocar, que eu preciso... Se a gente virar para o cara que comprou agora um galpão novo para colocar os seus produtos, ou fez uma cozinha, uma dark kitchen para entregar para outras pessoas, com certeza vão falar o seguinte, cara, eu não preciso tirar isso agora, eu tenho que fazer dinheiro. Aí bota fogo, mata um monte de gente, não é isso? Isso aí, exatamente. As pessoas acham que... O que eu quero falar, na verdade? Eu tô enrolando, tô falando porra nenhuma. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho. É uma questão séria que as pessoas hoje não levam a sério, acham que é só uma questão de burocracia. De burocracia, de documentação. Assim, eu sou empresário, a gente sabe que a carga tributária é muito grande, é muito difícil você começar um negócio, você precisa dar lucro, você precisa ter teu cliente, você precisa ver processos, pessoas. E assim, é muito complicado você virar e falar assim para o empresário, tem mais uma coisa que você não viu. Ele vai deixar por último, talvez. Ele vai deixar por último. Tem mais um custo envolvido aqui, existe um processo, não é um processo fácil, é um processo burocrático, é um processo moroso. Só que assim, a gente não tem uma cultura de prevenção, mas exatamente esse é o lado da conscientização. A gente precisa prevenir não só o incêndio. O incêndio onde eu me especializei e vi o potencial devastador que isso tem para uma sociedade, para um negócio, mas a gente precisa ter prevenção em tudo. A gente precisa mudar essa cultura, a gente precisa se preocupar em prevenir e não ser sempre aquele reativo. Sim, claro. Entendeu? Eu tive um incêndio na Batcase, cara, a gente vai falar disso. Eu tive um incêndio no Inurubu, cara, a gente começou a falar muito disso. Depois morre. Depois morre, exatamente. A gente é sempre muito reativo. A gente vai esperar um próximo incêndio de grande porte no Rio de Janeiro. Pra falar disso de novo e correr atrás pra falar disso de novo. E o nosso objetivo é esse, não, eu não vou esperar o próximo incêndio. Vamos prevenir, pô. Vamos prevenir, custo, assim, sabe, custo que custar, a gente vai estar lá falando de conscientização, buscando, entendeu? Correndo atrás. É isso, é não esperar acontecer para falar de novo. E hoje a gente fala muito do negócio consciente, né? A gente esteve lá na NRF, lá na maior feira de varejo do mundo, lá em Nova York, e os caras só falando o seguinte, primeira vez que, eu tenho repetido muito isso, que é importante as pessoas saberem, primeira vez que todas as gerações estão consumindo juntas, desde os baby boomers até os alfas, né? E cada vez mais as pessoas querem negócios que sejam de verdade, negócios que falem alguma coisa, que tenham algum objetivo bacana e que sejam produtos e serviços conscientes. Cara, o cara não vai ter nunca um produto consciente se ele não tá, com o ambiente, a casa dele em ordem e de segurança para poder receber as pessoas, né? Não adianta eu ter aqui um clube, Empreendedor Brasil, como a gente tem aqui, um estúdio de podcast com tudo, sem o meu alvará, sem o meu certificado de aprovação, que está aqui. A gente tem isso aqui. Cara, é uma loucura. Então, assim, a pessoa tem que se prevenir, tem que se precaver e tem que ter essa consciência. Agora, vamos lá. Me conta aí casos absurdos e bizarros. Você falou que tinha casos bizarros, né? Como é que foram alguns casos bizarros? Conta pra gente. Assim, a gente tem alguns casos absurdos. Logo no início, eu visitei um condomínio. Não vou falar o lugar, né? Vou falar o nome do condomínio. Tudo bem, não conta o santo, só conta o milagre. Só o milagre. E aí eu conversando com o síndico, né? O que acontece? Ele tinha acabado de fazer uma manutenção. Tá. Só que ele fez uma manutenção que não Podre. funcionou. Podre. E aí quando eu falei pra ele que ele tinha que fazer uma manutenção, ele falou assim pra mim, eu entendi, eu entendo, mas eu não vou fazer. Eu vou priorizar a reforma da fachada. Caceta. Aí tu fala assim, cara... Beleza. Louco, né? É louco. Na minha cabeça é algo inacreditável, apesar de entender o ponto de vista dele. É muito comum. Eu entendi o ponto de vista dele. Foi por isso que eu falo assim, eu tenho que ir na cultura. Não adianta eu chegar lá com 1 milhão de argumentos e falar pra ele, olha só, você tem que fazer certificado de aprovação, porque o bombeiro falou, porque é legislação. Tem que ir no coração mesmo, na dor, na consciência. Coração, né? Cara, eu preciso ir na base. Eu preciso ir na base. Preciso mostrar pra ele a importância daquilo. Até pra ele poder justificar por que ele tá fazendo aquilo não a reforma da fachada. Porque quem mora também prefere ver a reforma da fachada.
Ah, cara, eu já sou aquele morador, é que eu também sou um pouco hipocondríaco, né? Então eu já penso em tudo, já fico procurando, de vez em quando eu sou meio maluco, vou falar que eu sou doido mesmo. Fico procurando rachadura, pergunto se tá com tem aquele laudo de vistoria em dia. Eu sou desse tipo, né? Eu sou morador maluco. A base da pirâmide de Maslow tem segurança. É isso. Então, assim, quem não tá buscando segurança é porque não entendeu. Por isso que eu falo da conscientização. Boa. O cara não entendeu que ele não tá que ele tá correndo risco. Senão ele já teria olhado, já teria falado, pô, cara, minha base aqui é ter pelo menos a segurança. Claro, se eu tô correndo risco dentro da minha casa dormindo, eu não tô legal, eu não posso pensar no resto. É claro. Vai ficar feia a fachada, bicho. Vamos arrumar esse negócio. Isso aí, faz mais pra frente. E aí ele não quis? Não quis, não fez. E aí? Não fez. Não sei. Vamos rezar pra esse senhor. Eu espero que ele esteja bem, de verdade. Caraca, não, claro, óbvio. A gente não deseja mal a ninguém, mas isso é uma loucura e que deve se repetir em outros locais, né? Então, sim, esse é um caso. Tem algum outro caso bizarro? Porque esse caso foi bizarro. O próximo. Cara, eu tenho um muito bizarro de um condomínio também. Que ele pediu uma vistoria. Uma visita técnica, a gente vistoriou. E assim que a gente entrou na CMI, a gente encontrou algumas incoerências com a legislação. O que é CMI? A CMI é a Casa de Máquinas de Incêndio. Ah, tá, importante beleza. falar, porque muita gente não sabe onde está a CMI. A CMI é o coração da rede hidrante ali, da mangueira. A água, ela tem... Todo prédio tem? Tem. Não todo prédio tem. É muito específico, mas eu vou falar que a maioria tem. E é importante estar funcionando. É ela que joga... Assim, eu comparo com o coração. É o coração porque é o coração que bombeia sangue pro nosso corpo. Sim. É a bomba que bombeia a água para a mangueira, na pressão e na vazão adequada. Boa. Não adianta só ter água ali. Abriu. Água, sai um pouquinho, foi um acabou. metro ali para frente, tá ferrado. Tá. E aí, quando a gente entrou, a gente viu que tava incoerente. Falei, cara, aqui tem um risco grande, a CMI não tá funcional. E tava aí, sem pressão, tava sem água? Ela tava com outras tubulações de outras instalações passando dentro da CMI. E tem que ser só ela? Tem que ser só ela. A CMI ela é dedicada exclusiva. Pra vir com aquela pressão pra apagar mesmo o incêndio. Sim. Né? E assim, a tubulação de incêndio ela é de ferro galvanizado. De aço galvanizado, perdão. Tá. Ou de outros materiais que sejam resistentes ao fogo. Ah, boa. Senão não adianta nada. Pega o fogo. Não adianta nada. E as outras instalações não são. Então, quando você mantém ali perto, você entende o seguinte. As tuas outras instalações vão pro beleléu. E aí a gente viu essa incoerência, ficou meio assim. E quando a gente foi conversar com o síndico, ele tinha certificado de aprovação. E aí... Não era pra ter? Não era pra ter. Tá. E era uma edificação nova. Então a gente achou estranho ali, a gente viu que aconteceu algum equívoco. Sim. E o que acontece? Nesse momento, o meu trabalho fica cada vez mais difícil, porque ele fala pra mim, mas se eu tenho certificado de aprovação, como é que isso aqui tá errado? Ah, eu ia pra cima, bicho. Tá errado, mas alguém se enganou aí, meu querido. Aí, foi, ó, alguém se enganou. Aí tu começa assim, ó, legislação embaixo do braço, começa a puxar a nota. Porque é uma coisa também importante de falar, Rafael, que não é o que eu acho, não é o que o Kleber quer, não é o que a Rogofire quer. Sim. É a legislação. Mas a legislação, é porque é o seguinte, quando a gente fala de legislação, a pessoa acha que é só burocracia. Mas a legislação foi o que a gente já falou antes. Cara, ela tá respaldada em coisas sérias, não é isso? Sim, a gente tem comitês, né? A gente tem comitês que fazem normas brasileiras, a gente tem comitê que fazem notas técnicas, a gente tem um corpo, um corpo lá dentro do corpo de bombeiros, sim, super específico, super especialista, para legislar, para analisar projeto. Tem uma engenharia muito forte por trás, muito grande. Às vezes as pessoas olham para a burocracia, mas por trás tem uma engenharia pesada de verdade. Tem tido muita novidade, inovação na área de prevenção contra incêndio? Tem sim, tem sim. Eu vi algumas coisas de drones indo para cima, não sei o quê. Sim. Como é que estão? Você conhece algumas coisas? Conheço, tem alguma novidade aí? Diz aí. Conheço. Eu tive na Fire Show, na última Fire Show em São Paulo. Fire Show? Fire Show. Ih, que maneiro. Foi onde? Foi lá em São Paulo, eu esqueci o nome exato do lugar. E aí tem um monte de coisa nova. Muito lá. Drone, né? Tem muito drone. A gente tem os aparelhos cada vez mais tecnológicos no sentido de prever, de já... Assim, tinha muita falha antigamente no detector de fumaça. Sim. E hoje ele já consegue prever isso. Ele já funciona de uma forma... Ele detecta melhor cada coisa, detecta melhor cada coisa, exatamente. Não fica alarmando, porque muita gente tem isso. Assim, outra bizarrice, a gente chegou muito lugar, cara, eu desliguei a central de alarme porque meu detector estava alarmando. Eu desliguei a minha bomba porque a bomba estava acionando. Se a bomba está acionando é porque tem um vazamento. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa errada. E aí quando você para todo o sistema, você não... Acabou a tua prevenção. Como é que tu vai combater se tu parou o sistema? Então hoje a gente tem muita tecnologia para isso. A gente tem um sistema construtivo, nem é tão recente, mas está ganhando... Proporção agora, sim. Que é o sistema Groove, que é muito legal. Groove. Acoplamento. Tá, ok. Tá. Acoplamento, e ele é muito mais prático, ele é muito melhor de fazer manutenção.
Ele é um acoplamento de borracha que você... A tubulação, você faz uma ranhura nela, você faz uma cavidade e você abraça ela. Então, o sistema mais fácil de instalar, ele não usa aquela cola veda junta, que é uma cola que antigamente fazia muita sujeira nas instalações. Quem já fez instalação de incêndio sabe que é um desafio. E você ganha tempo, você ganha facilidade na manutenção. É um sistema bem moderno. E a gente está tendo bastante inovação. Nessa área de proteção passiva, a gente tem materiais... Recentemente, a gente fez um trabalho de ignifugação aqui no Leblon. E onde a gente protegeu... Ignifugação? Ignifugação. Ignifugação, o que é isso? A gente aumentou o tempo de resistência da madeira ao fogo. Ah, bacana. Para atender a legislação. Tá. E aí a gente usou um material de proteção como se fosse uma pintura. Antigamente isso era muito caro, a aplicação era muito confusa. Hoje em dia você aplica com um pincel, como se fosse uma pintura. Tá. Sabe? Então, assim, tá bem evoluído, bem simples de aplicar, tá mais fácil. Isso é muito bom pra gente. Tá mais fácil garantir a tua proteção e mais barato. Pô, bacana. Porque antigamente era um problema e era caro, hoje em dia, com a tecnologia, tá ficando mais barato, mais rápido. Barato e mais acessível. Mais acessível, exatamente. Pô, muito bacana, cara. Eu acho legal. E como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com a RogoFire? Com a RogoFire através do site www.rogofire.com. RogoFire com dois Gs. R-O-G-G-O. R-O-G-G-O. Fire, F-I-R-E. F-I-R-E.com.br. Fácil, rogofire.com.br. Fácil, lá você pode entrar em contato por e-mail, pode tirar dúvida, tem contato por WhatsApp também, vai ser atendido por uma pessoa que vai conseguir sanar todas as dúvidas. Boa. Também pelo Instagram, nessa pegada desse movimento de conscientização, a gente está vindo com um trabalho bem legal no Instagram, que é esse trabalho de conscientização, que é o Instagram lá, RogoFire, mesma coisa, R-O-G-G-O-F-I-R-E. Tá. Não tem ponto, não tem vírgula, não tem RogoFire, nada. tudo junto, @RogoFire. @RogoFire. Nesses dois lugares você vai encontrar bastante material. E aí as pessoas podem tirar dúvida. Pode ter alguém que esteja vendo agora e esteja preocupado. Caramba, será que meu estabelecimento está em ordem? Será que está tudo certo? Será que o cara que estava antes de mim pegou esse certificado de aprovação sem ter visto tudo direito, né? Aquela maluquice. Pode te ligar para tirar dúvida? Deve. Você faz a sua visita, você cobra a visita? Não cobro visita, a gente faz a visita técnica, a gente faz análise de material, a gente faz análise de documentação, pô, bacana. A gente tira dúvida por telefone. A gente, assim, não é da boca para fora. Esse trabalho de conscientização trouxe para a gente o foco no cliente. A gente trabalha focado no cliente e com essa questão da conscientização. Isso é principal para a gente. Então, não precisa contratar a RogoFire para ter um especialista falando sobre isso. A gente vai lá, tira todas as dúvidas, está à disposição. Excelente. E agora um recado para quem quer... Agora, você é engenheiro civil, tem aí a especialização em segurança do trabalho com... Especialização em direito de segurança do trabalho com ênfase em prevenção contra incêndio. Cara, ou seja, está preparado, entrou no mercado, como é que está empreendendo nessa área? Não é tão fácil, né? Porque você tem que mudar uma cultura também, né? Então manda um recado para quem está aí querendo empreender nessa área ou... para quem está querendo empreender nessa área, qual é a dica que você dá? A dica que eu dou para quem quer empreender nessa área, qualquer área, é o empresário, ele não pode ter medo de errar. É isso. O empresário não pode ter medo de errar. Ele tem que entender que o erro faz parte do processo. É assim que a gente aprende e é assim que a gente evolui. Perfeito, maravilha. Gente, para entrar em contato com a RogoFire, com o Kleber Gouveia, é muito fácil. rogofire.com.br e @RogoFire no Instagram. Faça a sua prevenção, conscientize-se, que é muito importante. São 260 mil incêndios por ano no Brasil, conforme falou aqui a Senasp, tá? Então, assim, são números oficiais. Então, por favor, vamos regulamentar isso tudo, vamos ficar em segurança, né? Que é o ideal para todo mundo, né? E a RogoFire está aqui com todo o profissionalismo, profissionais capacitados e, cara, vão ver tudo aí gratuitamente. Olhar tudo para você ficar tranquilo, dormir em paz, é isso? Exatamente. Beleza, pessoal, esse foi mais um podcast aqui, Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Recebemos Kleber Gouveia da RogoFire, querendo falar com a RogoFire, já passamos aí tudo. E se você gostou, curte, que vale a pena curtir. Liga o sininho para receber os outros podcasts que a gente tem aqui do Clubecast, que tem muito empreendedor bacana. A gente se vê na próxima, um abração grande, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.